Estamos começando The Cucas on the Table, 17º episódio do Cuca com Salame, o café colonial disfarçado de podcast. No comando dessa mesa, este que vos fala, Luciano André Trevisan, e o nosso querido CEO, Érico Pérez. Não, CEO não, que nós somos em dois, né? Então vamos pensar que é o founder e o co-founder do Cuca com Salame. O Cuca com Salame é mais uma daquelas organizações compostas por apenas duas pessoas, em que as duas se auto-intitulam CEO. É tão bonito ser CEO, né? Não, é bonito. É fantástico. Eu também quero. Mas você é CEO. Você já é CEO, Thaís. Nasceu CEO. Você já é CEO. Ai, ai. Muito bem. Recuperando a respiração depois da conversa do CEO. E vamos começar a falar da nossa convidada. Vamos apresentá-la. Né? Vamos apresentar. A nossa convidada é formada em gestão de finanças. Ela também é consultora de imagem, atua como fotógrafa e também é idealizadora. Não, ele tá com tudo, né? Ela é idealizadora. Calma, gente. Idealizadora. Ah, gente, vocês não estão me deixando trabalhar. Não, vai lá. Vocês não estão me levando a sério. Não estão me levando a sério. Começa de novo aí, falou que o CEO se empolgou aí, vai lá. Não, eu vou apresentar de novo a Thaís, tá bom? Vai. Nossa convidada, ela é consultora de imagem, é fotógrafa, formada em gestão de finanças e ela também é idealizadora da palestra Mulheres Extraordinárias. Estamos falando da filha do Romário e da dona Antônia, da mãe da Isabela, nossa queridíssima Thaís Antunes Pinto. Olá, menino. Que momento, senhores. Que momento. Seja bem-vinda. Obrigada, meninos. Obrigada pelo convite e pela oportunidade. Quero deixar registrado aqui o meu agradecimento em especial ao Luciano, que mais uma vez me abre uma porta importante para eu falar do meu trabalho, para eu divulgar o meu trabalho. Ele acredita mais em mim do que eu mesma. Boa. Então... Mas a Thaís, a gente estava debatendo aqui, eu estou ensinando que ela deve gavar o cavalo dela. sim, eu fiquei sabendo uma história hoje. Depois a gente... Quem sabe a gente conta essa piada aí. Sensacional. Beleza. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade que você está me dando de divulgar meu trabalho, meu nome, minha imagem. E eu conheci o Érico agora, maravilhoso, prazer, meu amigo querido. E obrigada, meninos. Vamos conversar um pouquinho sobre imagem, sobre fotografia, sobre a palestra Mulheres Extraordinárias. Vamos lá. Esses projetos que eu tenho. Mas não se embala, Thaís, que antes o Érico tem uma perguntinha para você. Ai, meu Deus. Eu acho que antes da pergunta, a gente precisa falar do nosso... Né? Vamos falar do nosso... Tem várias coisas pra gente falar, então. Vamos fazer a história da geladeira? Vamos. Vamos fazer a história da geladeira, né? Fica. Geladeira? A Thaís já assistiu um episódio ou outro do Cuca com Salame e ela sabe... Eu sou fã assídua. Eu me sinto órfã depois que eu assisto os episódios. Você me respeita, Luciano. Tá bom. Ela já sabe que, embora contrarie as regras de etiqueta, os manuais de bons costumes e o próprio Tratado de Tordesilhas, não tem jeito. De início, o convidado fica na geladeira. Ele precisa esperar um pouquinho, né? Precisa. Então vamos ressaltar novamente aí o Rafael, o mago da cozinha aí. Nosso querido Rafael. Ele que aumentou enormemente a média de altura aqui da equipe. Não, realmente ele cresceu muito aí. Cresceu legal. Mas temos que enaltecer, né? O rapaz está se saindo muito bem, está sendo elogiado. Agradecimentos sérios, né? Sério, deixando as piadinhas de lado. Obrigado, Rafael Damo, pela sua presença, dedicação e pela pontualidade, né? Não, realmente, é o cara da pontualidade. Ele chega antes da gente aqui, né? Ele e a Thaís, aliás, são especialistas em chegar antes do que as pessoas que os convidam, né? São inversamente proporcional à minha habilidade de chegar na hora, né? Isso aí. Exato. Mas então vamos falar do nosso episódio anterior. Nosso episódio aí que foi gravado com o Dr. Diogo Sacal. Isso aí. O que tu achou, Luciano? Me conta aí tuas impressões desse episódio. Tivemos aqui o Dr. Diogo Kusakawa, né, que é um ortopedista pediátrico muito respeitado na região.
também é professor do curso de medicina da UniOeste, na cadeira de ortopedia. E ele trouxe um panorama aqui muito, muito legal, falou sobre a vida dele, sobre os motivos que o fizeram escolher a ortopedia, falou sobre, inclusive, as dificuldades que teve no período de faculdade, que é um período realmente pesado. O curso de medicina não é fácil. Ele se abriu bastante, foi um episódio muito real, né, Luciano? Bastante sincero. Falou também das questões do curso de medicina aqui da UniOeste, como estão. Então, um episódio muito interessante. Ele que é nosso padrinho, inclusive, né? Precisamos ressaltar que ele é o padrinho do Cuca com Salame, um dos grandes idealizadores aí. É um incentivador. Às vezes eu penso que ele é mais dedicado que a gente, né? Ao Cuca com Salame. Talvez ele acredite mais. Ele acredita no nosso cavalo. Até o final do episódio eu tenho que contar essa piada do cavalo aí, porque senão vai ficar estranho. Vai ficar perdido, né? Vai ficar meio estranho esse negócio. Muito bem, então vamos aos nossos patrocinadores. Momento dos patrocinadores. Momento dos patrocinadores. Começamos com quem, Érico Pérez? Iraci Cafeteria e Confeitaria. Iraci Cafeteria e Confeitaria. Um dos ambientes mais agradáveis dessa cidade. Produtos de alta qualidade, saborosos. Aquele atendimento tradicional da família Ruaro. Uma família, inclusive, que está com os planos aí ampliar o empreendimento lá da Iraci. Então a gente está divulgando já faz um tempo e eles ainda não, né? Mas, a gente tem queimado várias largadas aí dos patrocinadores, mas tudo bem. Mas, faz parte. Um orgulho para a gente ter a Iraci como patrocinador. Exatamente. Nosso outro patrocinador, Inovata Ambientes, uma empresa do Gelson e do Fernando, aqui de Francisco Beltrão. Eu e a Thaís estivemos lá alguns dias atrás produzindo um material para a revista Gente do Sul, juntamente com a nossa madrinha Flaviana Tubim, e também juntamente com o Jonatas Araújo, que fez umas belas fotos lá, que são para a revista Gente do Sul. Legal. E aí a gente teve a oportunidade de visitar mais uma vez o showroom da Inovata, que é um negócio fantástico. As pessoas que chegam lá, tem sempre uma piada que é feita lá, né? Todo mundo brinca com o Gelson, com o Fernando. Posso morar aqui? Dá vontade, né? Dá vontade. E tem uma cozinha integrada à Alexa que obedece a comandos por voz, abre porta. Você chega lá, Alexa, cadê a farinha? Abre a porta da farinha. É muito bacana. Então as pessoas precisam visitar o showroom da Inovata. Isso requer um nível de organização, né? A pessoa que utiliza essa cozinha tem que guardar sempre no mesmo lugar as coisas. Né? Mas enfim, a Inovata é uma empresa que produz móveis com muita beleza, com muita tecnologia envolvida também. Nessa questão, inclusive, aí vamos dar, como diria Caludílio Urbano da Silva, vamos dar um chasque. Tem uma empresa parceira deles, que é a L7, que é a empresa que daí realiza a parte realmente da automação. Então, eles trabalham em conjunto nessa área e produzem soluções muito interessantes para casas, para residências ou ambientes comerciais. Bom demais. Nosso terceiro patrocinador, Merizio, distribuidor de medicamentos. Outra grande empresa aí que só cresce aí na cidade. Pessoal que é muito responsável aí, da Nick e do Eduardo. Baita parceiros aí, que inclusive perdi minha piada, então, né? Pois é. Então, já que eu perdi a piada de falar que a banda não está acontecendo, eu já adianto que logo temos agenda de eventos. Uau! Logo falaremos aí sobre os próximos shows, enfim. Estamos definindo o nome da banda agora. Então, logo não, mas que é uma etapa importante. Aí, de repente faz um concurso, né? Pede para os fãs. Vamos lançar uma enquete aí do Cuca com Salame, ver se o pessoal ajuda aí. Tô vendo já estou imaginando que tipo de sugestão vai surgir, né? Banda Torresmo, para fechar. Torresmo é chique. Torresmo é massa, né? Torresmo podia ter aqui, inclusive. Né? Pois é. Na próxima vai ter Torresmo. Estou aí. Então, beleza, vamos para frente, então? Vamos em frente mais no nosso outro patrocinador, que também nos orgulha muito, o Instituto Balbinotti, que tem 3 profissionais, né? A nutricionista Gisele Balbinotti, que inclusive faz um trabalho muito interessante nas redes sociais, né? Além do trabalho reconhecido que ela tem no consultório, ela dedica muita energia também às suas redes sociais, onde posta muitas dicas sobre saúde, sobre alimentação saudável. Muito interessante. Quem puder seguir a Gisele vai estar tendo acesso a um conteúdo muito legal que envolve saúde e nutrição. E no Instituto Balbinotti também trabalham os 2 irmãos, o Eduardo e o Rafael Balbinotti, que são odontólogos. Exatamente. E estão lá para garantir a sua saúde bucal, a beleza do seu sorriso, né?
Então, outro patrocinador que nos orgulha muito, Instituto Balbinotti. Isso aí. Muito bem. Encerramos, então, os patrocinadores? Isso, acho que agora a gente tira a moça da geladeira. Vamos lá? Me recupera. Vamos dar um start aí? Vamos descongelar pro Natal. Isso aí. Vamos lá. A intimidade, né, Ó, né? Luciano? Já vi que teve uma piada aqui que, né, não faço parte. Pois é. Perdi essa. Essa é do Roberto Carlos, né? A piada sobre o Roberto Carlos. Descongelar pro Ano Novo. Descongela pro Natal. Ah, não, mas esse é padrão, então. Não, é tranquilo, né? Então tá Especial bom. do final de ano do Roberto Carlos. Não, né? essa então Agora tô tá sabendo. dentro. Entendeu Agora o contexto sim. agora. Agora sim. Então Isso. tá bom. Mas vamos lá, Thaís. Conta pra gente. Tá faceira? Muito faceira. Tô felizona hoje de estar aqui, poder divulgar o meu trabalho com amigos queridos. Tô bem feliz pela Que oportunidade. Bom. Que ótimo. E então conta pra nós. Quem é a Thaís? Essa pessoa que vos fala, essa pessoa alegre, faceira. Bom, eu sou Thaís Antunes Pinto, né? Eu fico muito triste quando as pessoas me apresentam e não falam do meu pinto. Me apresentam só como Thaís Antunes. Eu fico chateada, eu fico triste. Um pinto desse, né, gente? Um pinto bonito, um pinto vistoso. Por que as pessoas deixam de lado o meu pinto? É o único que eu tenho, nasceu comigo, vai comigo até o fim. Então, eu fico chateada. Mas eu sou fotógrafa, sou consultora de imagem, tenho uma palestra e o meu carro-chefe são as mulheres, é o meu trabalho com as mulheres, a minha prestação de serviço. Eu atendo, faço alguns atendimentos de consultoria de imagem masculina, mas o meu carro-chefe, o meu foco maior são as mulheres, né? Tanto na consultoria quanto na fotografia. E olhando pro Luciano, assim... Muito bem! Agora eu vou me vingar. Muito bem! Agora eu vou me vingar. Muito bem! Parabéns, seu Érico! Uau! Ele ensaiou isso. Ó. Sim, ele Eu tava aqui, tava engatilhado. Ele tava esperando a oportunidade. Porque às vezes eu faço piada com a barriga dele, né? Eu digo que ele fica de ladinho aqui, sabe? Sempre Ai, eu tô encolhendo numa minha posição barriga. aqui, né? Aqui ninguém E eu vê, brinco cara. assim que é injusto isso aí. Que a barriga dele tem tanto direito de protagonizar o Cuca com Salame quanto a minha calvície. É verdade. Eu tô encolhendo minha barriga aqui, hein? Vocês me deixem bonita. Então, aqui, a parte boa de fazer assim é que eu posso ficar relaxado, não preciso isso ficar, aí, ó. né? Aqui, ó. A barriga tá É um aqui, lugar né? estratégico. Só não tá aparecendo, né? Certo. Mas antes que a Thaís responda e me destrua em público, Jamais. na verdade sou eu que quero destruir ela agora. Vai lá, então. Sabe por quê? Porque, assim, vamos falar dos bastidores aqui, né? A gente sempre pede que o convidado nos envie um histórico da sua vida pra gente escolher alguns pontos pra conversar com o convidado. E montar um roteiro pra gente não... Montar um roteirinho, não esse se atrapalhar, né? papelzinho branco que fica por aqui, né? De vez em quando a gente usa, até às vezes não usa. Mas enfim, ela foi bem snob. Ela acho que não ia nos humilhar, Érico. E humilhou, né? Colocando aí que, no histórico dela, que ela é formada em datilografia. Vocês me respeitem, Olha, gente. olha o tamanho do erro. Se ela soubesse que eu tenho nada menos do que 2 cursos de datilografia, Thaís. Aqueles 2 cursos de datilografia que te catapultaram pro JB, assim. Né? A hora que eles olharam isso, eles disseram não. Foi o diferencial. Foi o diferencial. Foi o que fez toda a diferença. Thaís. Ai, Mas me conta, onde que você fez teu curso de datilografia? Na datilografia Silvana. Da dona Inês Sangalete. Que ficava onde Edifício Baú. em cima de onde hoje é a Zarife. Exatamente. Mas vamos lá, né? Exatamente. Onde era o Gambim, né? O Gambim foi do lado. Ao Do lado, né? Mesmo andar ali, né? Não era? Mas quando a escola de datilografia estava ali, tinha a academia de karatê também. Naquela época. A academia do rock, que era pioneira. A academia pioneira funcionou ali também naquele prédio onde hoje funciona a Zarife. Olha só. Embaixo, onde a Zarife, tinha a Tonete Calçados. Tonete Calçados. Depois foi Pitol e agora a Zarife. História da região. Túnel do tempo. Túnel direto. Eu sou do tempo do Roberval Bastos. Você assistia? Você ouvia? Eu via. What for you? What for me? Não era maravilhoso? Roberval um dia vem aqui. Ele tem que vir. Ele até não sabe, mas ele já está convidado. Ele tem que vir, sim, com Até não certeza. sabe.
Ele não foi formalmente convidado, mas ele já foi tantas vezes mencionado aqui. É uma das pessoas mais mencionadas, né? Realmente, todo mundo que vem aqui acaba falando do Roberval. Ele tem que contar as histórias do Bailão da Amizade. Também. Você foi no Bailão da Amizade, Thaís? Não, eu não tinha idade na época. Seja sincera, Thaís. Não tinha idade, mas tinha curiosidade. Muito bem. Mas já que puxamos na brincadeira as formações educacionais da Thaís, né, com o curso de datilografia, vamos falar mais a sério agora. A Thaís inventou, Érico, de estudar, de fazer sistemas de informação, e aí fez 3 anos de sistemas. E aí, depois do 3º ano, ela desistiu. Que história foi essa, Thaís? O que te desmotivou lá no final? Gente, não tem... Quem me conhece, o mínimo que me... Ai, me perdi completamente o que eu ia falar. Quem me conhece um pouquinho sabe que não tem nada a ver. Eu não tenho nada a ver com sistemas de informação. Eu não me vejo sentada num computador programando. Eu sou muito boa de matemática, né? Eu sou de exatas. Só que, gente, começou a chegar na programação, num tal de Pascal. Aquilo não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. E eu fiz 3 anos. Olha, eu sou inteligente, gente. Vocês precisam me dar valor. Você conseguiu chegar ao 3º ano, né? Vocês precisam me dar valor. Não, a maioria não consegue passar... Acho que é no 2º que começam essas matérias mais... Não, a programação começa no 1º ano. E a lógica, você lembra? A lógica tudo no 1º ano. Começa tudo no 1º ano. É um baita filtro, né? Quem passa disso é bem difícil. Aquilo não fazia muito sentido para mim. Eu fui empurrando com a barriga mesmo. E no 3º ano eu falei, não, chega, eu não consigo dar conta. Ia começar a parte de TCC. Eu falei, não é para mim. Não vai dar. Não vai dar certo. E aí eu desisti, para desespero da minha família, para decepção da minha mãe. Desisti. E aí acabei optando por gestão de finanças, que eu me formei. E dentro do trabalho, dentro da faculdade de gestão de finanças, eu participei de uma pesquisa sobre o impacto das finanças femininas na autoestima da mulher. E aí isso abriu para mim um horizonte muito grande. Eu percebi uma dor muito grande, que nós mulheres, nós não somos criadas, nós não somos educadas para lidar com o dinheiro, para lidar com o nosso financeiro. E aí, acho que o Érico pode falar disso melhor do que eu, a gente só aprende na dor. Né? É quebrando que a gente aprende. E aí tem toda uma ideia do empreendedorismo feminino, que é totalmente diferente dos homens que vão empreender. Né? Dados do Sebrae mostram que 95% das empresas abertas no Brasil hoje são MEIs, são microempreendedores individuais. Desses 95%, 70% são mulheres. E eu acho muito interessante a gente falar do empreendedorismo feminino, porque não são mulheres que estão realizando o sonho. A grande maioria delas está tentando botar feijão na mesa. Sabe? Então, é tudo isso o que envolve as finanças femininas. Eu acho muito interessante quando a gente estuda e a gente se dá conta de alguns pontos, porque, por exemplo, o homem, quando ele é promovido, quando ele ganha um aumento, quando ele sobe de cargo, a primeira coisa que ele faz é trocar de carro, né? Normalmente, a primeira coisa que ele faz é trocar de carro. E a mulher, ela troca as cortinas. Ela reforma a cozinha. Então, a mulher, ela pensa no coletivo. Existem estudos que apontam que nas famílias onde a mulher é provedora do sustento da casa, as crianças fazem inglês. Enquanto que no masculino isso não acontece. Esse número é menor. É significativamente menor. Então, a gestão de finanças, ela me abriu os olhos para essa realidade, que nós não sabemos lidar com o dinheiro, a gente aprende quebrando. Né? E aí, assim, eu sempre falo muito isso para as minhas seguidoras, nas minhas redes sociais, nós somos pessoas diferentes, vivemos realidades diferentes, temos rotinas diferentes, condições financeiras totalmente diferentes. E, às vezes, quando você quebra financeiramente, algumas pessoas têm um apoio, né, do pai, ou da mãe, ou do marido, de uma irmã, alguém que te ajuda ali a você se reerguer, a você se restabelecer financeiramente. E algumas pessoas, algumas mulheres não têm. Algumas mulheres são provedoras do sustento da sua casa, do sustento da sua família. E aí como é que fica isso, sabe? O impacto que isso tem na vida das mulheres e na autoestima. Eu falo muito para as minhas seguidoras que você tem que ser muito mau caráter para estar devendo e continuar tendo autoestima e se cuidando. Sabe? Você perde o poder de compra. E a compra, ela está muito relacionada à felicidade, né? Se eu posso comprar, eu sou feliz.
E aí cada um compra o que gosta. Eu gosto de roupa e sapato, então se eu posso comprar uma roupa nova, um sapato novo, eu tô super feliz. E tem gente que gosta de eletrônico, tem gente que gosta de carro, enfim. Mas perder o poder de compra, de negociar, é muito pesado, né? É muito pesado. É constrangedor também. Exatamente. Né? E quando a sua família depende de você, que você tem filhos pequenos, gente, isso tem um impacto muito negativo na vida das mulheres. Então, tudo isso eu trago nas minhas redes sociais, nas minhas palestras. Eu falo muito para as meninas, cuide do seu dinheiro, porque dinheiro não aceita desaforo. Sabe? Se você quebrar financeiramente, talvez você leve meses para se restabelecer. Então, a gente precisa olhar para isso com atenção e cuidar, de fato, né? Ter noção do nosso dinheiro, de quanto ganha, quanto gasta. De ter consciência do que é gasto, do que é investimento e do que é desperdício. A gente precisa ter essa consciência. Então, você fez um estudo sobre o impacto das finanças na autoestima feminina. E como que esse estudo impactou em você, então, Thaís? Meu filho. Mudou a tua vida? Mudou completamente. Eu sou uma pessoa que eu não posso ter cartão de crédito. Eu tenho total consciência disso. Eu não tenho controle. Eu não sou... Não, isso é literal, Thaís? Você realmente não tem o cartão? Eu não tenho cartão de crédito. Não tenho. Se eu tenho cartão de débito, se eu tenho dinheiro na conta, eu compro, eu não posso. Porque, vocês me convidam para vir aqui, eu já ia comprar uma roupa nova, com certeza. Parcela, minhas amigas me convidam para sair, parcela no cartão. E tem um meme, né, na internet que diz assim, não sei como de 40 em 40 minha fatura deu 800. Essa piada se encaixa para mim. Sim. Eu tive cartão de crédito há uns anos atrás. E aí eu estava vendo ali que a coisa ia apertar demais, não tinha condições, sabe? O meu salário entrava, debitava a parcela, não estava. Aí eu fui no banco, negociei a dívida restante e coloquei isso como meta na minha vida, na minha cabeça para sempre. Não posso ter cartão de crédito, eu não tenho esse controle. E a minha irmã fala muito isso, ela fala, cartão de crédito tem que saber usar. Eu falei, mas eu não sei. E a gente aprende na dor mesmo, né? A gente aprende na dor. O cartão de crédito é assim, né? Primeiro cartão de crédito, tu olha assim, pagamento mínimo. Vamos ver qual é que é, né? No começo parece que aquela fatura não vem, né? É só comprar. Mas um dia ela vem. Que custa o banco esquecer um mês só? Não custava. Mas educação financeira é algo muito complexo, né? Eu acho que dá até pra gente fazer brincar assim, um ping-pong. Érico, você que atende tanta gente no consultório, chegam muitas pessoas com problemas que talvez você... Claro que o problema financeiro não necessariamente é a origem, mas às vezes é o que agrava o estado da pessoa. Elas chegam... É muito grande a quantidade de pessoas que chegam no consultório, digamos assim, mencionando esse tipo de problema. Sim, não. Esse problema ele é muito comum mesmo, né? E que existem nos homens também, né? Acho que tu fez essa divisão que é interessante de pensar aí sobre a mulher, mas é algo que está ali nos homens também. Sim. Porque é uma via fácil de satisfação, né? Ela traz essa sensação de felicidade muito rápida, né? Que é eficaz, causa de fato a sensação, só que ela é muito rápida, né? Ela desaparece muito rápido, né? Então é aquilo, né? Você está numa lógica em que se trabalha muito, você está numa lógica em que tudo... você tem que trabalhar muito, sempre muito cansado, sempre sem tempo, e aí acontece alguma frustração, tu pensa, bom, acho que eu vou comprar alguma coisinha aqui. Por que não, né? Por que não? Eu mereço. Mas é a compra, é o uso de alguma substância, né? Seja um cigarro, bebida, enfim, são os prazeres rápidos, né? E aí a gente acaba se tornando dependente. Sim, aparece muito no consultório. E como o Luciano falou, isso é uma consequência, né? É sempre... existem sempre elementos que são mais profundos e que estão mais enraizados que acabam, né? Quando isso de fato se torna um sintoma, né? Porque de alguma forma essas buscas rápidas de satisfação todo mundo tem, né? Exato. Esses escapes assim no meio desse... eu tenho algumas alunas dentro da consultoria de imagem que eu às vezes me espanto, sabe? Com a quantidade de roupas e de calçados. Tem mulheres que têm uma verdadeira loja dentro de casa. E aí, assim, você vira um alvo fácil para as lojas, para as vendedoras, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso com atenção, né? Do que todo excesso imprime uma falta, né? Sim. Então, eu acho importante a gente ter essa consciência do que a gente está fazendo com o nosso dinheiro. E eu já fiquei assustada, assim, algumas vezes de
de abrir armários, de ter roupas com etiqueta, roupas já totalmente fora de moda, ou seja, estava ali há muito tempo. E uma rotatividade enorme, assim, de compra. Não era uma necessidade. E não usa, sabe? Que eu perceba isso, não usa. E aí, assim, dentro da família, isso tem um impacto muito negativo. Porque você mexe na saúde financeira da família, muitas vezes, né? Muitas dívidas. E aí as crianças sofrem com aquela mãe que está sempre comprando, aquele pai que está sempre reclamando. Então, são brigas constantes. E... eu vejo muito isso, é uma realidade bastante presente nas famílias, assim. É importante fazer uma diferença entre aquilo que simplesmente entra como essa necessidade rápida, não é? Essa coisa de que e daí tu vai fazendo esse acúmulo, e de quando tu de fato investe em algo que faz sentido para ti. Né? Que inclusive podem ser as roupas. Exatamente. Né? Eu falo muito isso para as minhas alunas. Faça bons investimentos. Compre pouco, compre bem e faça durar. Cuide do que você tem. Cuide das suas roupas. Cuide para lavar, para secar, para guardar. Sabe? A gente não precisa ter 10 calça jeans. Você precisa ter 3 boas. Faça esse investimento, cuide do que você tem. E as peças... se você compra roupa boa, ela tem uma durabilidade maior. Né? Aí você cuida no lavar, cuida para guardar, para estender. Você vai ter uma peça bacana por muitos anos. Só que aí a pessoa fica comprando muita modinha. E nós somos bombardeados por propagandas o tempo todo. Sabe? O tempo todo nós somos instigados a comprar, a consumir. Então, tem que ter essa consciência, tem que ter esse cuidado. E quando eu falo para as mulheres que a gente tem que se arrumar, que a gente tem que se cuidar... gente, você não precisa fazer uma super produção todos os dias. Não é isso. É fazer o básico bem feito. Sabe? Cuide das suas unhas. Use uma maquiagem que você vá conseguir fazer todos os dias. Né? Cuide do seu cabelo, das suas roupas, e aos poucos as coisas vão acontecendo. Eu falo muito isso para elas, que não existe uma varinha mágica, né? Não existe um pó mágico, uma varinha de condão. É um trabalho de formiguinha, é um passinho por dia. Né? E se a gente cuidar, se a gente tiver cuidado, com o tempo a gente não consegue mais se ver sem. Né? E com os homens também, né? As unhas bem cortadas, bem limpinhas, a barba bem feita, o cabelo bacana, as roupas. Entenderam? Vamos tentar caprichar mais. Vocês são caprichosos. Vocês não são nem loucos de vir aqui de qualquer jeito. Eu já tá na hora aqui. Eles se arrumaram hoje, eles estão os dois, ó, alinhadinhos. A gente tá sempre alinhadinho, tá? Você que não repara na gente. Verdade, eles estão bonitos. Você que não repara na gente. A gente tá sempre assim. Né? Isso é mais um dia normal. Exatamente. Essa parte do autocuidado do homem também é outro assunto complexo, né? Bastante complexo. Essa coisa que o homem não é desenvolvido esse hábito de, por exemplo, tem que usar filtro solar, né? Os homens não usam, né? Eu, pelo menos, tenho uma dificuldade de lembrar, de passagem, enfim, essas coisas assim que deveriam ser básicas, mas que existe uma dificuldade. Que, de novo, é aquilo, né? Você foi estimulado a isso? Te foi ensinado, né? Criar rotina, né? Sim. Criar rotina São de coisas usar, difíceis de cuidar. Bem bacana. A beleza, ela está muito relacionada à ordem, né? O que está em ordem. Então, uma casa organizada é uma casa bonita, uma casa limpa, né? Eu posto muito isso para as minhas clientes, casas muito simples, mas que são organizadinhas, dá vontade de você sentar e tomar um café. Né? Então, a beleza, ela está muito relacionada ao que está em ordem. E lembrando mais uma vez, assim, quero reforçar muito isso, que a beleza, ela atrai. Mas ela sozinha, ela não se sustenta. Então, um homem bonito que cheira mal, não adianta. Não vai, né? Não dá. Então, a gente tem que cuidar da gente. Os cuidados... E Deus é tão maravilhoso que o básico é você beber água para ter uma pele bacana, unhas e cabelos bacana, você usar filtro solar, né? Os cuidados, ter uma alimentação, fazer atividade física. O básico... dormir bem. Exatamente. O básico não tem um custo muito elevado. Ele dá bom resultado, né? Exatamente. Ele dá bom resultado. Mas e aí tu teve então todo esse primeiro momento com as finanças, fez direcionado às mulheres, né? E como que foi o trânsito disso para essa parte da imagem, assim, Thaís? Eu sempre trabalhei no setor financeiro de algumas empresas. Eu ainda presto consultoria para algumas empresas no setor financeiro,
Mas em 2016 eu queria fazer alguma coisa voltado para moda, eu queria trabalhar com as mulheres. Né? Eu tenho essa paixão de moda, de consumir muita revista, muito livro de moda, desde muito pequenininha. E aí eu sempre dei consultoria de graça para as minhas amigas, né? Aproveitadoras. Cobaias. Agora, pode dedurar elas agora, Thaís. Isso mesmo. Pode dar nomes agora. Liliane, Juliana, Lívia. Vou jogar elas no ventilador agora. Hoje a gente tá cheia. Hoje a gente tá cheio de indireta aqui. O que colocaram nesse café? Pois é, né? Eu não sei, foi o Érico que trouxe. Nem vou falar. Então, isso foi acontecendo. Foi uma evolução natural, né, do meu lado profissional. Eu sempre gostei muito de moda, de imagem. Há uns anos atrás, uma amiga minha foi para o Paraguai e trouxe uma maquininha daquelas da Sony. Eu não vou saber dizer que maquininha que é, de fotografia. E aí eu fotografava as festinhas das crianças, totalmente sem estudo, sem nada. Eu falei, gente, eu quero trabalhar com isso. E aí eu comecei aos poucos, né? Porque a gente leva aí uns 3, 5 anos para ser reconhecida. Quando você tem a sorte de ter um amigo como o Luciano que te divulga, que te dá oportunidades, né, de divulgar seu trabalho. Então, as coisas foram acontecendo, assim. E hoje eu tenho uma cartela de clientes bastante interessante, tenho um retorno de quase 80%. Então, assim, eu acho que é um trabalho que eu tenho uma garantia na minha excelência. Ótimo. As suas fotos são exclusivamente para mulheres, né, Thaís? Digamos assim. O meu carro-chefe são as fotos sensuais femininas. E como é que está esse mercado, Thaís? Como é que está a procura por esse trabalho? É um trabalho difícil de divulgar, né? Porque eu não exponho as minhas clientes, elas não querem e eu também não faço questão. Então, ele é um trabalho difícil de divulgar, mas é mais o boca a boca mesmo. E tem uma aceitação muito bacana. No começo, logo ali nos primeiros meses, eu fiz um estágio num estúdio em São Paulo. E aí, quando eu voltei no ônibus, eu voltei alucinada, assim. Eu voltei como que eu ia organizar a minha agenda, como que eu ia fazer para atender todas as mulheres do Sudoeste do Paraná. Voltei louca. E aí eu comecei a divulgar. E eu passava muitos orçamentos, sabe? Eu passava quase todos os dias, assim, eu passava 1 ou 2 orçamentos. Só que as minhas clientes não fechavam o negócio. Elas falavam assim para mim, quando eu emagrecer, eu venho fazer foto. Quando eu emagreci, eu falei, gente, eu preciso focar diferente, preciso trabalhar diferente, porque não está tendo aceitação. Né? A mulher, ela tem muito essa ideia de que tem que ter um corpo perfeito para fotografar. E não é assim, gente. Eu divulgo o meu trabalho e eu bato na tecla de que toda mulher pode ser capa de revista, e pode mesmo. O que a gente precisa é uma maquiagem que favoreça, uma luz bacana, uma roupa que valorize o seu corpo. Esse estudo, né? Uma posição que, né, ali a gente esconde, dá uma disfarçada no que não gosta, no que gosta. Então, todas podem ser capa de revista. Só que a gente tem muito essa ideia de que vai esperar acontecer, vai esperar emagrecer, e talvez isso não aconteça. Eu vejo a fotografia como uma grande ferramenta de empoderamento feminino, se você usar ela dessa forma. Agora, se você faz um ensaio onde você quer se transformar numa outra pessoa... Onde tu fica irreconhecível, né? Isso tem um efeito reverso. E falo por experiência própria, porque alguns anos atrás eu fiz um ensaio e para todas as pessoas que eu mostrava, a pessoa falava assim, nossa, mas nem parece você. Tá bonita, mas não parece você. E realmente tem algumas fotografias que quando tu olha você tem dificuldade de reconhecer. Mudou muito? É muita manipulação de imagem. Então, assim, o que eu gostaria que as minhas alunas entendessem, as minhas clientes entendessem, é que tem muita manipulação de imagem em todas as revistas, nas redes sociais, nos outdoors, nos clipes das cantoras famosas. E enquanto existir Photoshop, vai ter conversinha mole pra cima da gente. Não caia nessa. Entende? Tem muita manipulação acontecendo ali para tentar vender para nós uma beleza perfeita. E a beleza perfeita, ela só é perfeita porque não existe. Ela não existe. Então, a gente precisa olhar para isso com atenção, olhar para si com respeito, com carinho, sabe? Eu tenho 42 anos e é óbvio que o meu corpo não é mais o mesmo.
Né? Eu tenho um corpo de uma mulher de 42 anos, que teve uma filha. E quando eu falo assim, a gente tem que respeitar o nosso corpo, independente de tamanho. Porque o meu corpo é a única certeza que eu tenho. Ele vai comigo até o fim. Talvez a minha filha não vá, minha filha vai viver a vida dela. Né? O meu marido, meu namorado, sei lá, a minha mãe. Né? As pessoas elas vão deixando a gente. A única certeza que eu tenho na minha vida é o meu corpo. É esse corpo aqui que vai comigo. Eu preciso cuidar. Eu preciso respeitar, eu preciso amar ele. E aí a gente cria, você deve saber disso melhor que eu, a gente cria um ódio por nós mesmos, assim, que, meu Deus, não tá bom, nunca tá bom. E desconstruir isso leva tempo. Leva tempo. E não importa o que eu faça, a gente não vai conseguir atingir aquela beleza inatingível. Eu falo muito nas minhas palestras, a gente não pode comprar beleza. Se nós pudéssemos comprar beleza, todas as mulheres ricas seriam bonitas. E não é isso que a gente vê. Essa foi boa. Não é verdade? É verdade. A gente não pode comprar beleza. A gente tem que gostar do que a gente tem, do que Deus me deu, essa casa que Deus me deu aqui. Eu vou cuidar dela com carinho, com respeito. Não é perfeita, não, né? Eu poderia ser mais disciplinada e tal, mas não é. Mas é que eu acho que a gente pensa assim, não é perfeito porque a gente está sempre se comparando a alguma outra coisa. Né? Exatamente. O grande problema é a comparação. Né? Então, foi vendida uma ideia de um modelo X, que o homem tem que ser daquele jeito, que a mulher tem que ser desse jeito aqui, e tudo que não atende àquele gabarito soa como se não fosse perfeito. E aí cria esses problemas de identidade, né? As pessoas não se aceitam, aí buscam, de repente, a satisfação em outras coisas, né? Tapar esse buraco com outra coisa porque não sabem identificar a própria identidade, eu diria. E isso tá cada vez pior, né? A gente já falou aqui em outro momento, mas uma coisa era quando tu te comparava com a atriz da novela, outra é quando tu te compara com o teu vizinho. Quando a comparação era com a TV do cinema, a vitrine, porque a vitrine virtual hoje está aí, né? Todo mundo se mostrando incrível nas redes sociais, então... E quando a gente se compara, a gente se envenena, né? E as redes sociais, todo mundo é bonito, todo mundo é rico, feliz, todo mundo é feliz. E viaja 89% do tempo. Por aí. E a galera vai pra praia e faz 2.000 fotos, né? Passa o ano na praia. Toda quinta-feira tem uma fotinha. Eu falo por mim, eu sou muito mais bonita na internet do que pessoalmente e pareço ser muito mais rica lá na internet. Não sou, gente. Mas essa coisa do padrão, ela de fato ela massacra, né? Ela tem uma... Porque, digamos assim, tu não tem, então, os elementos daquilo que é padrão. E isso te impede de poder identificar, de fato, quais são aí os teus atributos que tu poderia ressaltar, ou aqueles daqui a pouco, né? E essa parte da padronização é muito... Isso também está piorando, né? No sentido de existir essa regra de que o cabelo tem que ser assim, a boca tem que ser assim, a barba tem que ser assada, assim, né? Se pegar a minha cara aqui, tá tudo errado. Né? A sobrancelha não pode ser assim, tem que levantar. Essa pálpebra aqui também tá um pouco caída. O nariz não pode ser esse. Se for fazer um estudo aqui também vai... Tem que afinar o nariz. Aí eu tenho que tirar aqui as glândulas de Bichat aqui para afinar também. Aí eu tenho que fazer um preenchimento labial. O meu dente aqui no meu diastema também não tá bom, não. Aí tem que mexer em tudo, gente. Pra mim aqui deu ruim geral. Mas tem uma coisa que é legal, eu brinco com alguns amigos assim, que é legal de quando tu não te identifica nesse padrão, é que tu desenvolve outras habilidades, né? Sim. Eu não posso tu aprende a tocar um violão, né? Eu não posso tu aprende a escrever, tu aprende várias outras Uau. coisas. Tu aprende a conversar, né? É isso aí. Precisa dar uma equilibrada. Não, tu tem que dar uma equilibrada aí. Dar uma equilibrada. E eu fico chateada porque às vezes eu atendo mulheres tão jovens e mulheres tão bonitas, mas elas se odeiam. Eu falo, gente, não pode ser assim. Independente do peso, independente da idade, independente da condição social, a gente precisa se vestir todos os dias. Ninguém sai pelado na rua, né? E tem que vestir bem, tem que vestir com carinho, com cuidado, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar, que é: nós somos livres para vestir o que a gente quiser. Eu sou livre para vestir o que eu quiser, da forma que eu quiser.
Mas se eu for esperta, eu vou usar o que me favorece. Eu vou usar roupas, acessórios, maquiagem, para que eu tenha um destaque positivo dentro do meu trabalho, para que eu construa uma carreira profissional impactante, de uma imagem de aceitação, que eu transmita credibilidade, confiança para os meus clientes, para o meu chefe, para os meus colegas de trabalho, sabe? E tudo começa na imagem, gente. A primeira... Tem uma frase aí que eu até lembrei, que eu acho legal, assim, que se vista não de acordo com a posição que você tem, mas com aquela que você quer ter, né? Exatamente. Tudo começa pela imagem. E eu penso muito nisso. Eu quero ser a melhor consultora de imagem desse país. E eu me visto todos os dias assim. Como se eu fosse, eu me sinto. Quer ver quem vai dizer que não? O meu faturamento. Boa, a piada foi boa. Thaís, mas voltando um pouquinho em você, uma coisa que não ficou muito clara para mim, assim, o que veio primeiro na tua história profissional aí, a fotografia ou a consultoria de imagem? Primeiro veio a fotografia. E aí eu comecei a perceber que as minhas fotos ficavam todas iguais. Mudava a cliente, mudava a modelo, né? Mas as fotos todas tinham muito a minha cara, se parecia comigo. E aí um professor de fotografia de Curitiba, ele me instruiu, ele falou, faça um curso de consultoria de imagem, que você vai começar a fazer uma leitura mais individual da imagem das pessoas. Sim. Isso é muito legal. E aí é que eu fui para consultoria de imagem. E aí me apaixonei completamente pela consultoria de imagem. E como que funciona assim, Thaís? Conta para nós. Chega uma pessoa que quer contratar o seu serviço. Como que isso procede? Como que isso acontece? A consultoria de imagem, elas são 4 encontros. E quando terminam esses 4 encontros, eu ainda dou 3 meses de assessoria. É um estudo individual. Né? Porque eu preciso respeitar a realidade de cada pessoa, a rotina, a condição financeira. Existe uma ideia de que a consultoria de imagem vai jogar fora as tuas roupas e a gente vai numa loja comprar tudo novo. Não é assim. A gente vai fazer o melhor aproveitamento possível do que você tem e a partir desse momento você vai comprando, vai adquirindo coisas novas aos poucos, um passinho por dia. Certo. Então, eu tenho muito esse cuidado. Assim. No primeiro encontro, eu faço uma entrevista, né, um estudo de anamnese, faço uma entrevista bem minuciosa para entender o que essa pessoa está buscando. E a gente traça uma meta, né, qual é a sua imagem hoje e aonde você quer chegar. Certo. Não tem um tempo, né, porque cada um vive uma realidade diferente. Então, aonde você quer chegar profissionalmente? Como que você quer ser visto? Como que você quer ser reconhecido? Né? Que autoridade você quer construir? E aí a gente vai traçando isso aos poucos, dentro do que favorece aquele corpo, né? Os traços faciais. Porque o nosso rosto, ele é responsável por 80% da nossa comunicação. Então, uma consultoria de imagem que trata do pescoço para baixo não resolve. Né? Tem que ter todo um estudo da face, de entender o que valoriza, qual é o melhor cabelo, a cor do cabelo, os acessórios, no caso das mulheres. E você vai sugerindo tudo, no sentido de ou cortar o cabelo, ou pintar, ou o tipo de maquiagem. Maquiagem para levantar a pálpebra, né? E às vezes, assim, é muito interessante, porque às vezes a mesma característica, ela tem efeito diferente, né? Tem mulheres que têm um nariz muito grande, por exemplo, e aquilo não é um problema para ela. Ela, inclusive, faz piada com aquilo. Eu vou roubar seu oxigênio. Né? Ela não tem problema com o nariz. E para outras mulheres, o nariz grande, ela movimenta toda uma estrutura da vida dela para operar o nariz. Para fazer a cirurgia lá do nariz, a plástica do nariz. Então, é bem interessante. Eu não dou palpites, né? Assim, eu espero ela me trazer quais são as dores dela. E eu tenho muito esse cuidado, Érico, de que, assim, a consultoria tem coisas que a consultoria de imagem não trata. Né? Então, por exemplo, mulheres com depressão, com uma baixa autoestima, sabe? A consultoria não resolve esse tipo de situação. Eu não tenho essa capacidade, essa expertise, sabe? Não tenho esse conhecimento. Então, por exemplo, às vezes a mulher ela tem baixa autoestima, mas ela vive um relacionamento abusivo, o marido é debochado. A questão está em outro lugar. Né? Exatamente. Aí não adianta fazer consultoria, sabe? Sim. Então, eu sou muito honesta nesse ponto. E acho que esse é o grande diferencial. O trabalho em conjunto, ele acaba acontecendo, né? No sentido de... Porque tanto a foto quanto a consultoria,
ajuda muito na reconstrução de uma autoestima. Exatamente. Mas eu entendo quando tu diz que se isso está enraizado em alguma questão um pouco mais profunda, não vai ser suficiente. Eu não tenho essa competência. Então há necessidade de fazer um eu trabalho tenho muito conjunto, esse né? cuidado, sabe? De falar para ela, olha, você não precisa de consultoria, você precisa procurar um psicólogo, precisa procurar ajuda, né? A tua dor está em outro lugar. Mas eu já vi muitas vezes acontecer isso de, no momento oportuno, vem a ideia de fazer fazer as fotos, fazer uma consultoria, e isso ajuda no processo, né? Faz com que a coisa de fato levante, né? Quero dizer para as pessoas que estão nos assistindo que façam fotografia, né? Façam um ensaio sensual, um ensaio fotográfico. Não precisa necessariamente ser um ensaio sensual, mas faça. Porque não precisa ser comigo também, de repente, né? Tem gente que não gosta de mim, que não gosta, enfim, do meu trabalho. Faça com outras pessoas. Beltrão tem tanto fotógrafo incrível. Faça com alguém que você conhece, que você tem intimidade, mas faça. Não, mas faz legal. Muita diferença. É legal porque depois quando tu te vê, e tu olha assim, puxa vida, fiquei legal ali, né? Nossa, fiquei gata. Eu me pegava nessa foto. Eu penso isso sempre. Nossa, eu me pegava nessa foto. Mas voltando lá à pergunta do Érico, Thaís, e a sequência aí, digamos assim, a parte prática do teu trabalho. Tem aquilo de visitar a casa da pessoa, o guarda-roupa da pessoa? Tem sim, tem sim. No terceiro encontro eu vou na casa dela, né, na casa do cliente, e aí a gente faz lá. Tem coisas que a cliente mesmo já tira antes, sabe? Ela já faz uma fogueira ali antes. E aí a gente separa, né? Eu dou outras opções, de repente você tem uma camisa, outras opções de você usar, outras formas de você usar aquela mesma peça. E a gente vai fotografando e no final tudo vai num dossiê. Né, as peças que ela tem, as peças que ela precisa adquirir, tudo aos poucos no tempo dela. Já aconteceu de atender homens. Atendi um senhor de 70 e poucos anos que ele tinha ficado viúvo. E aí, quando ele estava numa reunião de trabalho, disse que ele se olhou assim e falou: meu Deus, a minha roupa está um farrapo. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? E aí, a secretária dele que me indicou. E aí, a gente fez um trabalho, comprei roupas para ele. Ele falou assim para mim: você não vai mexer nas minhas camisetas do Grêmio. Eu falei: não vou de jeito nenhum. Não, isso de jeito nenhum. E ele tinha um arsenal. Ele tinha um arsenal de camisetas do Grêmio. Que eu espero ele não tenha usado nessas reuniões. Melhor evitar, né? Pro trabalho, não, de jeito nenhum. Mas é interessantíssimo como nós, homens, a gente realmente não tem um tino para isso. Não, A gente não... É uma coisa assim que... Esses dias nós estávamos... Eu e minha esposa e minha filha, nós estávamos indo para casa dos meus sogros. E dentro do elevador ela me deu uma olhada assim e falou: tu só tá indo com essa roupa? Porque a gente tá... Porque a gente tá indo lá nos meus pais, né? Porque senão... E eu falei: mas o que tem de errado, né? E ela assim: uma camiseta preta, essa bermuda cinza, o All-Star, não sei o que. Eu falei: tá. Mas não tá certo. Não, isso aí não... Então, a gente realmente não tem. Não tem o tino. É uma coisa que falta, assim, porque para mim estava tudo certo, né? A consultoria masculina, ela foi mais difícil para eu aprender, mas ela é muito mais fácil de aplicar. Porque o homem, quando ele procura a consultoria, ele vai, de fato, fazer o que você colocar para ele. Ele mergulha mesmo. E justamente isso, o homem ele não tem essa consciência de que tem que combinar as cores, né? É bem interessante. E acontece de tudo, né? Acontece de tudo. Esse senhor, inclusive, ele ficou viúvo. E aí ele pediu para eu dar um destino para as roupas da falecida esposa dele. Só que quando eu fui olhar as roupas dela, gente, eram roupas importadas caríssimas. Não tem como vender, não tem como você doar aquilo é uma herança. Sabe? E aí conversei. Aí você vai explicar como para ele não tem essa noção, sabe? Eu falei: olha, isso aqui a gente vai guardar num baú, e aí as suas filhas, quando virem para Beltrão, elas vão decidir, vão dividir. Tinha muitas joias, né, e vestidos de seda, camisolas de seda pura. Então a gente guardou, compramos um baú bem bonito e guardamos. Até ganhei um lenço maravilhoso. Muito bom. Ganhei. E eu desenvolvi uma técnica muito astuta, sabe? Nesse sentido, que é de me vestir igual todos os dias. Não tem erro. Não tem erro. E vira uma marca registrada, não é? Exatamente. Viu, Luciano? Sua camisa xadrez é sua marca registrada. Exatamente. É seu brand. Eu sei. E aí vira o uniforme da firma, assim. Você faz certo sem saber. Eu sempre gostei do xadrez, né? Sempre fui meio festa junina, né? Mas, inclusive, dentro do xadrez, né? Uma coisa que eu aprendi, inclusive, aqui, né? Olhando depois, é que
xadrez com branco não fica legal, fica muito poluído. Então, um xadrez que fica mais discreto é um xadrez que não tem branco. Que as cores na camisa, por exemplo, são mais parecidas, não tão contrastantes. Ok. Para TV, essa... Não, a tua tá tranquila. Não, mas ela é só uma... Tá tranquila, porque é discreta. Agora, às vezes, você tem 4 cores no xadrez. Esse xadrez aqui, por exemplo, para TV não funciona, porque ele causa aquele efeito Aimora, que fala? Exato. Que ele fica movimentando. Sim. E é muito contrastante. Maior, né? E ele é muito contrastante, inclusive. É branco para vermelho. Isso é um xadrez maior, como essas camisas que vocês estão usando. Vocês estão ótimos. Fizeram consultoria, meninos? Estamos pensando em contratar um serviço aí. Acho digno. Talvez você possa nos indicar alguém. Eu acho que ela pode dar um help aí. Talvez tenha algumas coisas que estejam desalinhadas aqui, né, Luciano? Talvez ela possa nos ajudar. No estúdio? Não, na gente. Não, eu acho que vocês super alinhados, gente. Até deve ser no estúdio. Alguma coisa aqui, né? Thaís, você desenvolve muitos trabalhos no sentido de empoderar as mulheres, né? Para você, o que é uma mulher empoderada? Tem vários... eu acho que o empoderamento feminino, eu acredito que o empoderamento feminino ele começa no conhecimento, no reconhecimento profissional e no autoconhecimento. Você ter conhecimento de quem você é, aonde você quer chegar, você ser reconhecida dentro do seu meio, dentro profissionalmente. Eu acho que as mulheres que crescem profissionalmente e que buscam isso, elas vão muito além. Ninguém segura uma mulher segura. Eu gosto muito dessa frase. Então, a gente precisa ter essa consciência de aonde eu quero chegar e trabalhar para isso. Só que o que acontece? Relacionar o empoderamento feminino à beleza. A você se olhar no espelho e se achar bonita. Gente, aonde que isso acontece? Eu não sei vocês, mas eu de manhã cedo eu acordo, Jesus misericordioso, eu acordo pronta para competir com o capeta na feiura, gente, não tem. Hoje eu tô bonita aqui, tô me achando bem bonita, tô me olhando lá no vídeo, mas eu me arrumei para estar aqui, né? Me arrumei, até tem alguma Mary Kay aqui nessa minha cara, entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente precisa entender, que... Você quer aproveitar para pedir patrocínio? Eu acho que a Mary Kay devia me patrocinar mesmo, porque eu falo delas em todo lugar que eu vou. Então, assim, eu não acordo bonita. Isso é ilusão, isso é uma mentira, sabe? Aí eu vou, passo uma base, passo um batom, passo lá uma máscara de cílios, coloco uma roupinha, aí começa a ficar bonito. Mas esse negócio que você acorda, se olha e se acha bonito, isso é uma ilusão, isso é uma mentira. Sabe? E a gente é muito além do nosso físico, a gente é muito além da nossa beleza. Todas as mulheres, nós temos pontos positivos, pontos negativos. Aprenda a reconhecer os seus pontos positivos e disfarçar os seus pontos negativos. Não tem problema nenhum. Sim. Só que aí as pessoas ficam focando no negativo. E, eu tô acima do peso. Eu tô acima do peso. Eu tenho celulite. Você é muito mais do que isso. E essa questão da autoestima, ela começa dentro, né? Muitas vezes até a pessoa ela pode estar com um visual que é agradável, enfim, que está até dentro de algum padrão ou qualquer coisa assim. Mas se dentro não tá legal, não vai, né? Tanto que a gente vê, assim, muita gente que você olha e pensa, como que essa pessoa pode ter problema de autoestima? Exatamente. Porque a pessoa linda. Eu me deparo muito com isso. E isso é tão comum, né? Mulheres jovens, bonitas, que estão dentro daquele padrão imposto lá pela sociedade. E elas se acham feias. Eu falo, meu Deus, mas não. E às vezes você tem mulheres que são totalmente fora do padrão e que elas têm uma autoestima incrível. Isso, exatamente. Gente, é muito curioso isso, né? É muito interessante. E a gente tem que gostar da gente, não adianta. Tudo começa. Eu sempre falo, principalmente quando a gente é mãe, né? A partir do momento que você é mãe, essa responsabilidade também cai sobre a mulher. Porque toda mãe é uma influenciadora. A mãe, ela é a alma da casa. Uma casa onde a mãe é feliz, onde a mãe é cuidada, onde a mãe se sente amada, protegida, respeitada, é uma casa feliz. As crianças crescem felizes. Sabe? Então, quando a gente é mãe, a gente tem mais essa missão, sabe? De estar bem, de cuidar da gente, para que a gente possa... Quando eu me trato de qualquer jeito, o que eu estou ensinando para os meus filhos? Que qualquer coisa serve. Qualquer faculdade serve, qualquer emprego serve, qualquer namorada serve.
Não pode ser assim, sabe? A gente tem que sempre buscar o melhor, o crescimento. Se você quer o melhor para os seus filhos, isso começa por você, pelo cuidado que você tem com você. Mas é muito bom, né? Esse ponto que tu toca aqui é o do autoconhecimento e isso da individualidade, né? De cada um poder descobrir, de fato, qual é o seu poder aí, o que é muito próprio, né? Exato. Isso tem uma relação direta com o autoconhecimento. Vai totalmente na contramão daquilo que é. Eu preciso ficar parecido com aquela pessoa. Não, nunca. Você tem que ser você. Com a empoderada padrão. É aí que está o charme, sabe? É aí que está a beleza da pessoa. É você reconhecer os seus pontos positivos, sabe? E destacar esses pontos positivos. Agora, se você ficar, meu Deus, a minha barriga... aí não vai, sabe? Tem que cuidar. Luciano que fica falando da minha barriga aí. Tá tudo certo. Eu tô encolhendo a minha aqui faz tempo, tô quase desmaiando. O Adolfo tem uma piada boa que assim, não, barriga? Eu? Só quando eu tô distraído. Exatamente. Não, eu tô falando, mas é pras minhas amigas que tem. Eu não. Sim. Mas se for para resumir, então, Thaís, a questão de uma mulher empoderada é o quê? É uma mulher que tem autoestima e autoconhecimento? Exatamente. E sabe usar o que ela tem a favor dela. Exatamente. Que sabe usar as suas ferramentas a seu favor. Dentro da consultoria, a gente faz um estudo minucioso do corpo, né? Das formas do corpo, formato do corpo. Eu faço num 360, porque a gente precisa se ver de lado, de costas, enfim. A gente faz a definição da cartela de cores, as cores que mais favorecem, né? As cores próximas do rosto, eles dão uma harmonia melhor, faz com que você tenha um contorno de rosto mais bonito. E a gente faz o estudo da face, de todos os traços, do visagismo facial. E aí a gente vai descobrindo aí alguns truques dentro dessas montagens de look, para que a pessoa se sinta de fato mais confortável. E às vezes, Thaís, chega ao ponto de ter que, de fato, sugerir uma cirurgia plástica ou não? Só se a pessoa trouxer essa dor, Érico. Tá. Só se a pessoa trouxer. Mas eu falar... Tu não você parte precisa... de que você jamais, vai ter que operar. Isso jamais, não. Isso não tenho esse conhecimento. O que eu percebo nos meus atendimentos, principalmente na parte de imagem profissional, é que às vezes a pessoa ela é dedicada, ela é esforçada, ela estuda, ela cumpre horário, ela, né, bate lá o ponto no horário certinho, ela bate meta e ela não consegue ter um destaque dentro do segmento, ela não consegue um aumento, ela não consegue uma promoção, porque no inconsciente do seu chefe, muitas vezes, a sua imagem diz que você não está preparada para assumir um cargo de maior responsabilidade. Então, por exemplo, uma imagem muito infantilizada, uma imagem muito infantiloide, não passa confiança. Ninguém fecha negócio com criança. Então, se você tem uma imagem muito infantil, é difícil você ser visto como autoridade, transmitir credibilidade, sabe? Uma imagem muito desleixada, sabe? Uma imagem muito vulgarizada no ambiente de trabalho. E aí eu quero entrar no assunto da imagem sexy, né? Da imagem sensual. Que as pessoas estão confundindo muito isso. Eu tenho uma amiga muito querida e ela fala para mim assim que tem hora para rezar, tem hora para trabalhar, tem hora para festar e tem hora para seduzir. Né? A imagem sensual ela é muito bem-vinda porque ela faz parte da autoestima da mulher. Né? Você ser sexy, você ser sensual, ser até vulgar entre quatro paredes, por que não? Né? O combinado ali não sai caro. Mas as pessoas estão levando o sexy para o trabalho. E estão levando o sexy para as redes sociais. Sim. E aí, hoje, 99% das empresas olham as redes sociais antes de contratar um funcionário. E aí você perde uma oportunidade incrível porque você se expõe de uma forma equivocada. Então, o sexy, ele é autoestima, né? Eu me sentir sexy, me sentir desejada. Isso é qualidade de vida. Claro. Né? Isso alimenta a minha vaidade, a minha autoestima. Agora, tudo tem hora e tem lugar. Né? Na igreja, não dá para ir sensual na igreja. Muito menos no trabalho. Quando você tem uma imagem muito sensual dentro do ambiente profissional, você só atrai aproveitadores. E aí você tem uma dificuldade muito grande de se destacar, de crescer profissionalmente. Não, realmente, essa parte do que nós temos algo, um mecanismo, digamos assim, que é o de que é muito angustiante olhar para alguém, conhecer alguém e não saber nada dessa pessoa. É muito angustiante. Exatamente. Então, quando você olha para alguém, você vai escolher algum elemento ali para jogar um forro, né? Seja o que for.
né? Então, a pessoa tem um semblante muito sério, tu já cria uma ideia. A pessoa tá dando uma gargalhada, tu já vai para outro lugar. Né? Você produz um rótulo da pessoa. Automaticamente. Você passa a olhar por aquele rótulo. A primeira impressão, né? E é algo automático, entende? Né? Mas você está julgando, mas você não. É um mecanismo natural que nós temos. Então, essa primeira impressão, ela importa muito, dependendo do lugar onde tu está, dependendo do que tu quer transmitir. Né? Nós julgamos e somos julgados o tempo todo. Né? Isso é inconsciente, é involuntário. E esse ato de julgar a imagem do outro é o que garante a nossa sobrevivência. Se entrar por aquela porta agora, 2 rapazes encapuzados, tem coisa errada aqui. Sim. Né? Então, a gente julga a imagem das pessoas, a gente faz essa leitura e isso garante a nossa sobrevivência. Então, a gente precisa fazer o máximo de esforço possível para que a gente transmita uma imagem bacana, uma imagem cuidada, né? As portas se abrem. Não, as coisas acontecem mesmo, né? Exatamente. Thaís também é idealizadora da palestra Mulheres Extraordinárias. Conta para nós, Thaís, como surgiu essa ideia, qual é a mensagem que você traz nessa palestra e, enfim, como você tem conseguido aplicar-se em eventos direcionados a mulheres, se numa época, por exemplo, no mês de março é comum haver evento para as mulheres, né? Março e outubro. São os 2 meses que centralizam, né, esse tipo de evento. Mas conta pra gente qual é a mensagem por trás aí, base do Mulheres Extraordinárias. Essa palestra, ela tem o intuito de mostrar e de provar para as mulheres tudo relacionado ao universo feminino. Todas essas mentiras de beleza, de perfeição, e eu provo para elas através de fotos minhas. Toda a manipulação de imagem que existe nas propagandas, no Instagram. Então, assim, essa indústria da beleza, que é uma das indústrias que mais cresceu nas últimas décadas, vendendo pra gente uma beleza, tentando vender pra gente uma beleza perfeita. Há 20 anos atrás, para você comprar um batom, você tinha que encomendar, esperar 15 dias, e hoje só ali na avenida você compra mais de 20, de marcas diferentes, de cores diferentes. Então, olha o tanto de marca de produto de beleza que surgiu, né? E tudo alimentado por essa baixa autoestima das mulheres, da gente querer buscar sempre a juventude. Brigar com o tempo é uma luta perdida. A gente não consegue parecer muito mais jovem, as pessoas conhecem a gente. Né? Então, a gente tem que ter consciência de quem nós somos. A palestra Mulheres Extraordinárias, ela tem esse intuito, é o foco principal. Eu digo para elas que é um compromisso. A gente vai fazer uma leitura do que está acontecendo no universo feminino. Você tem toda a parte de Photoshop, de manipulação de imagem. Você vê, por exemplo, aquele desfile da Victoria's Secret, que era o show da Victoria's Secret. Não tem mais. Porque a mídia ficou exigindo que eles colocassem modelos plus size, uma diversidade muito maior. Eles preferiram cancelar o desfile do que incluir mulheres de todos os corpos. No São Paulo Fashion Week do ano passado, o que a gente viu foi um discurso muito mentiroso, porque todas as marcas de roupa trouxeram como tema principal a inclusão. Então, pessoas, todo tipo de corpo, todo tipo de idade, todas as raças, né? Só que isso é mentiroso, porque lá na ponta, nas lojas, não é isso que a gente vê. Né? A grande maioria das marcas não faz a menor questão de vestir a mulher gorda. E eu falo de Francisco Beltrão. Francisco Beltrão tem lojas que não faz a menor questão de ter o GG na grade. Sabe? Então, assim, é um discurso de inclusão, mas que lá na ponta não é assim que funciona. Né? E o peso, a questão do tamanho das roupas é uma dor muito grande. Você pega, por exemplo, uma calça jeans 44, ela tem várias formas, dependendo da marca. Sim, é verdade. Sabe? Às vezes você usa 44, você prova a 44, ela não fecha. Então, isso é uma dor muito grande. Né? É um público que está sendo esquecido. Existe já um discurso de inclusão, de empoderamento, mas não é isso que a gente vê lá na frente. Não está chegando nas lojas. Né? Então, tudo isso eu trago para elas na palestra, mostrando, provando através de fotos, de imagem, a manipulação, toda essa parte da moda, todo esse universo da beleza, né? Para onde caminha a beleza.
Tudo isso eu mostro para elas e é libertador. Muitas elas falam para mim assim, meu marido tinha que vir assistir isso aqui. Porque os homens também comparam, né? Os homens também acham que a gente tem que se parecer com aquela atriz lá que também tem 2 filhos, que também é casada, que também tem 42 anos. Mas e quanta manipulação de imagem tem naquelas fotos? Sim. Eu acho muito interessante quando, às vezes, alguma atriz posta uma foto sem filtro, real, sem né? maquiagem. Aquilo causa, né, um impacto muito grande. Porque é gente como a gente, né? Não adianta. Sim. Destrói aquela expectativa de perfeição, né? Exatamente. Como é importante, né? Acho que está tendo esse movimento, assim, de atores, atrizes, poder mostrar um pouco mais do que é a realidade, quebrar um pouco mais essa ideia de perfeição. E influenciadoras, eu vejo que surge aí influenciadoras plus size, e eu acho isso sensacional, porque é uma dor muito grande para essas mulheres, sabe? É uma busca incessante, elas não se sentem representadas para encontrar roupa, para encontrar lingerie, para tudo é difícil. Um biquíni, um maiô bacana, você não consegue. Sabe? Então, é uma dor, assim, que eu percebo que as mulheres têm e eu quero trazer para elas isso. Mas que legal. Então, tu tem um bom feedback aí, Thaís. Elas vêm conversar contigo depois e isso elas vêm. Tu vê que causa um impacto bom. Aquilo que você falou, tocou. Eu queria que meu marido assistisse. Na próxima vez eu vou trazer minha filha, porque a gente tem uma galera chegando aí, adolescentes, né? 70% das adolescentes tem como sonho principal fazer uma cirurgia plástica. Isso está cada vez mais cedo mesmo. Isso aparece no consultório, assim. É mais do que viajar. É mais do que ter um carro. Né? Qual é seu sonho? É fazer uma cirurgia. Isso tá demais, né? E aí tu vê as pessoas se transformando, a ponto de você olhar e ter uma dificuldade até de reconhecer. De tanto que, né? Os procedimentos estéticos e as cirurgias, elas existem para, de fato, se algo te incomoda, faça. E a gente tem que cuidar do que é nosso, né? Tá falando pro Luciano antes que eu pretendo aqui passar um botox aqui, que tá feia a coisa. Mas... Um botoxinho. A minha dentista fala que a única coisa que sobe com a idade é a gengiva. O resto tudo cai. Faz sentido. Só que a orelha também continua crescendo. Tem, né? Talvez ela suba. Meu Deus. Dizem que a única coisa que continua a crescer é a orelha. Ela nunca para. A única coisa que sobe é a gengiva. O resto tudo tudo cai. Então, assim, a gente tem que cuidar, né? Cuidar do nosso corpo, do nosso rosto, fazer essa manutenção aí. Sim. Mas eu preciso me respeitar. Não, mas eu concordo contigo. Realmente, às vezes existe algum elemento ali que de fato vai precisar de uma intervenção. Exatamente. Né? Quem tem orelha de abano, por exemplo, gente, isso é uma dor terrível. Não, tem coisas que incomodam mesmo, né? E você vai lá e você resolve. A crítica vem ao exagero, né? A essa necessidade de tentar entrar numa forma que talvez tu não vai caber, né? Então, eu estou chamando isso de gabarito, né? Gabarito é aquele negócio que tem que ser exatamente daquele formato. Né? Isso é prejudicial. Mas a gente também tem o outro lado, né? De respeitar essa questão da cirurgia, de procedimentos, porque para algumas pessoas, realmente, né? A Thaís falou da orelha de abano. Quando você é criança, o peso disso na escola é gigantesco. É pior do que você ter o sobrenome Pinto. É pior? É pior. Uma chamada na 4ª série, Achei meu que não filho. houvesse nada. Uma chamada. Mas eu desenvolvi algumas técnicas, né? Por exemplo, quando a chamada era pelo nome completo, eu respondia antes dela falar meu sobrenome, para evitar o bullying. Viu? A gente vai. Quem tem orelha de abano, né? Quem tem orelha de abano, eu ensino as minhas alunas a colocar uma pontinha, uma gotinha de Super Bond aqui. Gente, para um evento funciona, não vá fazer sempre. Não vá fazer. Põe uma gotinha de Super Bond aqui, ó, você cola, dá super no cabelo, certo. Aqui que o cabelo passa por aqui assim. Isso aqui, aí, ó, tem vários truques. Mas é isso, né? Se a coisa te incomoda, busca alternativa para resolver. Busca, exatamente. Com certeza. Com certeza. Tem que ser. Mas bem, e uma das... Um dos pontos que a gente costuma sempre trabalhar aqui é maternidade, paternidade, né? Paternidade. A gente fala muito sobre isso e já que você é mãe, nós vamos entrar nesse assunto também. Que bom. Né? Conta pra nós, Thaís, o que mudou na tua vida depois que tu te tornou mãe? Quem é a Thaís de antes e a Thaís de depois? Responsabilidade, né? É a palavra.
Eu era muito fora da bola, gente. Fora da casinha, Thaís? E festa, e bebedeira, e tiro, e grito, e confusão. Muito cheque frio. E muito cartão estourado, muito né? Muito cartão estourado, meu Deus do céu. Não, mas de fato isso é sério, isso é verdade. Eu sempre fui muito festeira. Vocês nunca se encontraram na Gincana da Independência? Ai, gente, não. Que humilhação. Na incrível participação que eu tive. Eu era, gente. Como é que era o nome daquele... Ai, gente, eu vou contar uma coisa aqui. Qual era o nome da que eu fiz parte mesmo? Você é os Meds? Os Meds, eu fui dos Meds. Eu vou contar uma coisa, vocês não contem pra ninguém. Por favor, me prometam que vocês não vão contar pra ninguém. Não vai sair daqui. Tá, não vai sair daqui. A diferença é que a Thaís deve ter ido, tipo, em todas as gincanas da Independência. Sim. Até ter filho. Uhum. Exatamente. E acabou a gincana, eu não fui mais. Eu fui uma, assim. Foi aquela participação incrível que até hoje lembro. Eu dancei a boquinha da garrafa, gente. E fiquei em terceiro lugar. Gente, bota no meu currículo isso, pelo amor de Deus. Isso ela não coloca, né? Da tipografia ela coloca. Eu dancei agora. E fiquei em terceiro lugar. Uau. Olha aí. E eu nem tenho o atributo principal ali, me falta. Viu só? Se eu tivesse, eu tinha ganhado. Esse foi o critério? Esse era o critério. Eu acho que era, porque eu fiquei em terceiro lugar. Eu dei garantiu. O meu máximo ali no palco. E mesmo assim, quase que ela lugar. Se consagra. É isso aí. Quase que era o meu momento. Mas então realmente ela mergulhou com tudo aí na época da gincana. Quando eu era criança, meu sonho era ser chacrete. Aí não deu certo. Aí, eu não tinha nem idade. Aí depois eu queria ser Paquita, daí também não deu certo. Aí depois eu queria ser a morena do Tchan, também não deu certo. É só uma frustração. Agora esses concursos pararam, né? Só frustração. A minha vida é só... Eu não queria estudar, gente, eu queria ganhar a vida de outro jeito. Esse negócio de estudar aí deu tudo errado. Não, vamos voltar lá para a questão maternidade. Ela começou a falar de festa, já se perdeu. Pois é, né? Meu Deus. Já se perdeu. A gente voltar a falar sobre maternidade. Vamos manter o foco. Vamos tentar manter o nível de ética. Vamos manter o foco. Como é ser mãe, Thaís? Conta para nós. Então, o que me trouxe foi, de fato, muita responsabilidade. Eu acho que eu abracei, virou essa chave, eu amadureci muito. Como profissional também, eu acho que eu tinha e tenho até hoje essa de querer fazer o melhor para minha filha. Nós temos um relacionamento muito bacana, de muito companheirismo, e eu tenho um cuidado muito grande para não ter aquela imagem da mãe amiguinha, né? Nós não somos amiguinhas. Tem uma hierarquia nesse relacionamento que precisa ser respeitado. Eu sou mãe. Não faz sentido uma menina de 18 ter uma amiguinha de 42. São mundos diferentes. Ela tem as amigas dela e eu tô sempre junto ali, orientando e cuidando. Mas ela é uma menina muito tranquila, não puxou a mãe. Ela é uma menina muito tranquila, muito boazinha, muito obediente, estudiosa. Mas em algo ela deve ter puxado você, né, Thaís? O que você acha que é? Será? O que você influenciou ela? Não, alguma influência a gente sempre tem, né? Não, falando ela ela é fashion, assim, ela gosta de se arrumar, ela é vaidosa. Ela faz dança também, ela assim faz como você dança, fazia? Ela faz dança há muitos anos. Ela participou por muitos anos do Base B, né? Se apresentou em várias cidades, ganharam muitas medalhas. Legal. Então ela gosta bastante de dançar e vai começar a faculdade agora. De quê? De administração. Muito bem. Vai começar agora em fevereiro. Estava com medo que fosse sistemas. Não, sistemas eu não ia. Mas o pai dela é formado em sistemas, então de repente tivesse alguma interferência. Né? Mas não, ela vai fazer administração. Mas é uma querida, uma filha muito querida. Eu tenho muito orgulho dela, assim, uma menina muito boazinha, muito educada. Mas essa chave que vira, ela é incrível, né? Porque até certa altura da vida é isso, né? É tu por ti, tu tem algumas responsabilidades ali e tudo mais, mas no momento que vem um filho, muda por completo, né? Porque agora tem uma pessoa aqui que depende de ti em vários aspectos, né? E eu sempre tive uma preocupação muito grande em dar o exemplo. Isso. Sabe? Eu sempre tive esse cuidado, assim, de trabalhar, de fazer as coisas certas. Não sou, né, a certona do rolê, mas de ter uma imagem, assim, de uma mulher que está buscando, que está crescendo, que está estudando. Né? Eu leio muito em casa, então ela sempre me vê lendo e ela tem esse hábito, que eu acho que é uma influência bem positiva. Então, olha só. Exatamente. E a gente tem um relacionamento muito bacana, de muito respeito, né, de muita obediência. Então,
foi fácil, assim, porque ela é uma pessoa fácil. Mas foi tranquilo. Já fez 18, vai fazer 19. Muito bom. Vamos para os finalmente? Vamos, né? A famosa bundinha da Cuca. Ai, Jesus! Temos a nossa pergunta que sempre finaliza o episódio, Thaís. Que é a seguinte. Se você pudesse voltar para Thaís, que mergulhava com tudo na gincana da independência. A Thaís de 17 anos, se tu pudesse conversar com ela, que dica tu daria para ela? O que você falaria para ela se fosse possível? Estude e não confie em todo mundo. Eu diria isso para ela. Estude muito e não confie. Confie em você, na sua capacidade, no seu esforço, na sua inteligência. Eu acho que é isso que a gente precisa confiar na gente, sabe? Que o mundo não é... o mundo tem a sua hostilidade. É bom ter um pouquinho de cuidado também com as pessoas. Exatamente. Tem que ter esse cuidado. Né? Eu falo muito para as minhas seguidoras a história de Judas, né? Judas era amiguinho de Jesus. Tava lá no churrasquinho, fazia selfie com Jesus. O que aconteceu? Não é? As pessoas que nos traem são as pessoas que estão na mesa com a gente, é quem dorme com a gente. Não é aquela fulana lá, ai, não vou com a cara da fulana. A fulana não tá nem aí para você. Então a gente tem que olhar para isso. Tá lá, é uma história antiguíssima e funciona para os dias de hoje. Tem que ter cuidado, tem que ter o pé atrás. Tem que ter o pé atrás, tem que cuidar. Confie em você e não confie em todo mundo. Acho que essa resposta é novidade aí, né? De fato, é uma frase interessante. A outra colocação da Thaís é até mais frequente e a gente percebe que todo mundo tem o mesmo problema quando está nessa faixa dos 17 anos, que a gente não acredita, né, no nosso potencial, não acredita na nossa capacidade. Então fica se jogando para baixo. E é isso que revela um pouco parte da tua frase. Mas essa outra de não confiar em todo mundo, ela é muito importante, né? Inclusive as observações que você fez, né? Eu acho até que os inimigos são bem previsíveis, né? Você sabe que eles são. Você sabe quem são. Tem que saber fazer a leitura, né? Mas amigos você tem que escolher muito bem e prestar muita atenção aos sinais que eles dão, porque muitos não são teus amigos, né? Eles estão só esperando uma oportunidade para te ferrar, né? Exatamente. É bem presente essa situação, né? Bem recorrente. Foi uma boa lembrança, Thaís. Essa parte é inédita e é importante, né? Algo novidade aí no Cuca com Salário. E uma coisa muito concreta mesmo. Concreta mesmo. Verdade. Tem que se cuidar mesmo. Não dá pra não confiar, é bem assim. Não é todo assim. mundo que você pode confiar. Não. Ainda mais hoje, né? Claro que hoje está muito fácil para alguém expor você. Né? Mais fácil do que era no passado. Quando muito nós éramos jovens, né? Quando nós tínhamos 17 anos. Eu gosto sempre de ressaltar o valor da amizade, né? De quando nós encontramos um amigo que ele de fato é amigo, como isso precisa ser cultivado, né? Tem que ser regado diariamente. Acho que a amizade ela é algo assim que, né? Mas no restante tem que ter um pouquinho, tem que ter uma ressalva, né? Tem que ter um pouquinho de cuidado. Tem que ter um pouquinho de cuidado, ser um pouco mais reservado, eu acho, né? Mas se é um amigo, vale a pena, porque sempre que tu olha para trás e tu vai te recordar de alguma coisa que tu viveu, tinha um amigo junto ali para tornar aquilo. E eu tenho muita sorte, eu tenho umas amigas incríveis assim que me abraçam, que a gente tá junto aí há muitos anos e eu acho que eu tive muita sorte. Eu digo que elas são a minha Mega Sena da vida. Aquelas mesmas que você jogou no ventilador? As mesmas que eu joguei no ventilador. Boa, essa foi boa. As mesmas que eu tenho esse desvio. Muito bem. Muito bem. Vamos encerrando, então. Nosso The Cucas on the Table. Dá pra comer a cuca? Dá. Só que tem um detalhe. Pra comer a cuca tem que se permitir ser filmada comendo a cuca. Jesus, não tem problema não. Depois a gente veicula isso. Vai ser divulgado, né? Vai ser marcado no teu Instagram. Mas isso aí, Thaís, muito obrigado pela tua presença, por ter aceitado o nosso convite. Meu Deus, que honra, baita conversa. Que alegria. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu estou sempre à disposição quando vocês precisarem, quando vocês quiserem me chamar aí. Ótimo. Estou aí. Para danças e afins. Você vai fazer uma banda
banda, você precisa de uma dançarina? Você me Não, chama. vamos chamar. A gente avisa o dia do show lá. Beleza. Te passa as músicas anteriormente para te criar a coreografia. Criar uma coreografia impactante. Tá certo. Não sei se vai ter a boquinha da garrafa, mas... Não. O meu joelho não permite mais. Já não. Superou essa fase. O meu joelho não permite mais. Beleza. Thaís, muito obrigado. Obrigada, menino. Conversar com a Thaís Deus é sempre muito muito legal, vocês. porque ela consegue brincar com ela mesma, né? Consegue sempre ser engraçada, levar situações sempre na esportiva. Sim. E, ao mesmo tempo, traz os temas muito profundos para a conversa, que fazem valer muito a pena a gente conversar com ela. E o saber brincar consigo mesmo é uma qualidade de poucos, né? Então, Amém. Obrigada. Quando tem, a gente tem que aproveitar. Né? Isso aí. Obrigada, meninos. Que Deus abençoe esse projeto de vocês, que dê muito mais sucesso ainda. Amém. Vocês cheguem longe aí, que você potencial para isso vocês têm. Obrigado. Fiquei muito feliz de conhecer o Érico, não conhecia ele. Eu gosto de conhecer gente interessante. Obrigada. Não, ele é o querido da dupla. Não. O Luciano o Luciano é muito mais querido que eu. O Luciano é meu. Que é isso? Não, você que é. Vocês são meus amorzinhos. Que dupla de queridos. Que dupla, senhores. Que momento. Obrigada, meninos. Obrigado, Thaís.